irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos abrir a nossa Bíblia em Zacarias, capítulo 14. Profeta Zacarias, capítulo 14. Se deseja acompanhar a leitura, nós vamos ler 2, versículo 6 e 7. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, quase junto com o Novo Testamento. Só tem Malaquias e depois já é Mateus. Irmão Silas, lá de Santa Rosa, pede oração para toda a igreja, que ele não está bem de saúde. Vamos orar depois para o irmão Silas? Vamos ler aqui então. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém? Vamos orar então, vamos incluir esse pedido do irmão Silas. Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial, neste momento, Senhor, de oração, incluímos o irmão Silas, que enviou seu pedido aqui diante da igreja. E certamente ele crê na oração da igreja, por isso ele pediu para nós orar por ele. E oramos pedindo a saúde para o irmão Silas nesta hora, no grande nome de Jesus Cristo, nosso Deus, o grande curador, o grande libertador, o Deus eterno, o Deus que nos deu a vida para cada pessoa, o Deus que deu a saúde. Então agora, em nome de Jesus Cristo, repreendemos toda a enfermidade, todo o mal que perturba o nosso irmão e pedimos nesta hora saúde, em nome de Jesus Cristo para ele. Jesus amado, para cada pessoa, e todos nós precisamos de Ti, Senhor, de uma maneira especial. E nesta hora, no nome santo de Jesus Cristo, oramos também pela continuação do culto, Senhor. Vamos pensar, meditar na Tua palavra agora e precisamos de Ti para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Que o Espírito do Senhor nesta tarde abra os nossos entendimentos para compreender as Escrituras Sagradas e nós possa aprender de Ti e sair daqui melhores crentes, melhores cristãos. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Deus amado. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar-nos? Nós não viemos à igreja aqui nesta noite para ser crente. Viemos aqui porque somos crentes. Nós não viemos aqui para adorar a Deus. Viemos aqui porque somos os verdadeiros adoradores. Nós não viemos aqui para ser cristão, mas para ser melhores cristãos. É para isso que viemos à igreja. Essa escritura nos mostra o tempo final de todas as coisas, o tempo da tarde, que ia haver luz. Então, Zacarias está dizendo aqui que acontecerá naquele dia. Qual é o dia? No fim da tarde, no tempo, no fim da era de Laodiceia, né? Que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Ou seja, não é um dia claro e nem escuro. É um dia sombrio, um dia nublado, né? Mas será um dia conhecido do Senhor. Olha aqui, ó. Nem dia nem noite será,
e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Quando não existiria mais luz no fim da era de Laodiceia, então ia haver uma luz que ia clarear nesse tempo, E nós, aqui nessa noite, nós vamos pensar numa mensagem sobre o mensageiro do entardecer. O mensageiro do entardecer. Nós temos um instrutor que nos instrui espiritualmente, chamado William Marion Branham, o profeta desta era, que recebeu de Deus toda a revelação das Escrituras e passou para nós. E ele fala nessa mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 56. Eu quero começar devagar para nós aprender aqui nesta noite. Agora eu desejo extrair isso dessa escritura que nós lemos, ele está mostrando aqui, um texto para esta noite que é chamado o mensageiro do entardecer. Naturalmente nós podemos ter mensageiros por todos os dias, e tem havido mensageiro por todos esses dias. Eles nos têm dito, porém, que haveria um mensageiro do entardecer. O que ele está dizendo? Sempre houve mensageiro. Sempre teve mensageiro, por todos os dias. Mas, porém, no tempo da tarde haveria um mensageiro, e esse mensageiro do tempo da tarde, ele viria para fazer o quê? Restaurar, revelar e converter. Esse é o ministério do mensageiro do tempo do entardecer. Revelar, restaurar e converter. Converter o quê? Converter o coração dos filhos aos pais, que somos nós, os filhos dos apóstolos, espiritualmente falando. Eles são nossos pais que tinham uma doutrina sã, uma doutrina recebida direto de Deus, pelo Espírito Santo, e eles foram comissionados a passar à frente. E como eles eram homens, como qualquer homem sujeito à morte, eles não podiam viver do tempo, lá 2000 anos atrás, até o tempo que nós estamos vivendo. Então Deus permitiu eles escreverem e deixarem narrado na escrita, para que as gerações futuras também se beneficiassem daquilo que eles receberam. Porque houve uma ordem diretamente de Deus, dada a eles em Marcos 16 e 15, que era para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Agora, como eu já disse, eles eram homens mortais, eles não podiam viver até muitos anos, porque o homem é limitado. Então, não tinham gravadores para gravar na época, mas tinham escrivão para escrever, para que hoje nós pudéssemos alcançar aquilo que eles tinham, e eles ensinaram. Então aqui ele está dizendo que queremos ver isto nesta noite e fazê-lo de uma forma, de uma lição, de um ensinamento bíblico, e falar um momento disso. Agora nós sabemos que Zacarias, ele estava referindo-se, pois ele disse: virá um dia que será conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Porque Deus, vamos dizer assim, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe do princípio ao fim. Disse o profeta na mensagem, advertência depois juízo, que antes mesmo da taça da ira de Deus estar cheia, para ser derramado ao povo rebelde, Deus já sabia. Mesmo antes dela estar cheia. Então Deus já sabia o fim
mesmo antes de haver um princípio. Você está entendendo? Então, no tempo da tarde haveria luz, né? Então, ele está dizendo, porém, ao entardecer haverá uma luz. Agora sabemos que se não era dia e nem noite, teria que ser um dia sombrio, como um dia nublado, um dia não escuro e nem claro. O fusco-fusco, como nós chamamos, que as pessoas, eles estariam numa confusão tal, espiritualmente falando, que eles não sabiam mais, ia chegar um momento que eles não sabiam mais que rumo tomar, que decisão ia tomar. Porque todas as coisas estavam misturadas. E o mensageiro do entardecer, ele chegaria e viria exatamente para isso, para mostrar o certo e mostrar o errado. E deixar diante do povo, que o povo tomasse uma decisão. Você quer viver o certo ou quer viver o errado? Se quer viver o certo, tem o certo. Se quer viver o errado, tem o errado também. Então, no tempo da tarde, haveria uma luz. Essa luz não é uma luz elétrica e nem a luz do sol. Porque o irmão Branham nos ensina que as luzes, elas são artificiais. Lá no templo tinha a luz dos 7 candelabros que estava ao lado do templo, aquele castiçais lá com 7 bicos fumegando. Aquilo era uma luz artificial, porque aquela luz vinha através de um azeite da oliva batido para queimar ali naquele vaso que saía aqueles bicos e fumegava ali dentro, e aquela luz servia para clarear o tabernáculo, mas era uma luz artificial. Lá fora tinha a luz do sol, ainda era uma luz artificial, porque por mais quente que fosse, logo vinha o sol, vinha as nuvens, atrapalhava o sol, e ela escurecia, ela fazia sombra. Mas lá atrás da glória, atrás do véu, na glória, onde a glória Shekinah de Deus descia, atrás do véu, na arca, no propiciatório, que fosse como aqui, lá estava a luz de Deus, a luz original, Deus mesmo, na coluna de fogo, na sua glória Shekinah, para receber o sacrifício que era oferecido em favor do povo. Vocês entendem? Então, mas nesse tempo no qual nós estamos vivendo, não é uma luz artificial. Não é luz do sol, luz elétrica, nem luz formada por azeite, por óleo, por nada. Mas é a luz de Deus, espiritualmente falando, a coluna de fogo novamente em ação, na frente do povo, para que o povo pudesse seguir uma coisa correta, irmãos. Que o povo pudesse seguir corretamente. Porque no meio de tanta confusão religiosa, e por que não falar até mesmo dentro do povo chamado povo da mensagem, estão em confusão, que um crê de um jeito, crê do outro, e as pessoas nem sabem mais qual é o certo e nem o qual é o errado. Mas saiba que no meio de tudo isso, existe uma luz para nos orientar, existe um dissolvedor de dúvida, que é a mensagem da hora, para que cada um tome o caminho correto. E não fique cocheando entre dois pensamentos. O verdadeiro cristão, ele não fica cocheando entre dois pensamentos. Será que é, será que não é? Ele tem aquela certeza, dizendo, isto é isto. Deus, isso é Deus em forma escrita. Não existe, gente, vamos dizer, engano para aquele que lê a mensagem, para aquele que lê a Bíblia. Ninguém, se você é um leitor da Bíblia, um leitor da mensagem, ninguém pode manipular a sua mente, a sua maneira de crer, manipular a sua fé. Você sabe, Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso e guardará minha coroa da agora até o final. O cristão, ele é constante, ele não é volúvel, ele não é, o cristão, ele
não é como disse o salmista no Salmo 1, como a moinha, como a palha que o vento leva daqui para lá. Não! O cristão, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. As folhas são as promessas, né? Vamos prosseguindo aqui. Nós cremos, sendo a igreja, que o evangelho tem sido quase completamente. Cremos que os grandes mensageiros por estas eras têm pelejado nos últimos séculos por todas essas grandes coisas. A justificação pela fé com Lutero, santificação por Wesley, batismo com o Espírito Santo pelos pentecostais. Cremos que esses elementos vêm completar o corpo inteiro, como o natural e o espiritual. Você está vendo? Como um bebê, quando ele nasce, normalmente ocorre... O que corre primeiro? Primeira coisa que rompe é a água. A próxima, o sangue. Então, em seguida, a vida. São João capítulo 1, 1 João capítulo 5, versículo 7 diz que há 3 testemunhas no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. São um. Não se pode ter ao Pai sem ter o Filho. Não se pode ter o Filho sem ter o Pai. Olha aqui, ó. Eles são um, porém há 3 que dão testemunha na terra também, meus irmãos: a água, o sangue e o Espírito Santo. Esses concordam num. Olha, eles não são um, porém, por enquanto, em um. Você está vendo? Agora você pode ser justificado sem ser santificado. E você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Né? Vê, o Espírito Santo é a promessa do poder de Cristo morando em você no Espírito. O Espírito Santo é a promessa do poder de Cristo morando em você no Espírito. Vemos agora que o natural tipifica o espiritual. A igreja está sendo completamente amadurecida. Veja, em amadurecimento agora. Tem passado por justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Temos examinado as 7 eras da igreja. E ali em casa, tipificando, veja aqui, isso preciosamente. Amados irmãos, nós estamos vivendo na era da igreja, a era chamada a igreja de Laodiceia, uma era rica, onde crê que não se necessita de nada, porque não sabe, e ela não sabe que está nu, miserável, cega e não sabe. E o ponto mais triste disso é que ela não sabe. Nua, cega, miserável, desgraçada, cega, nu e não sabe. E na mensagem, o irmão Branham disse assim, que o ponto mais triste é que ela é tudo isso e não sabe que ela está vivendo assim. Ela é tanto desse jeito. Agora, o mesmo sol que brilha, que ele se levanta no Oriente, é o mesmo sol que se põe no Ocidente, irmãos. Vê, agora sabemos que o sol, o sistema solar, porém, o Filho, Deus veio no brilho de Deus e a luz de Deus no leste. Temos tido 2000 anos, amados irmãos, considerados pelo Senhor. E ele diz, será um tempo que não será dia e não será noite. Um dia como que nublado. Porém, acontecerá que nesse tempo da tarde vai haver luz. É uma promessa, é uma profecia. E o que era essa luz que ia haver? Olha aqui, ó. Eu creio que a genuína santidade bíblica, na genuína santidade bíblica, eu creio nesta corrupção e coisas podres que põe exemplo antes nessa gente, chamado Hollywoods. Eu sempre tenho estado, irmãos, contra isso. Nombrando sempre teve
contra essas coisas más, errôneas, coisas que vinham atrapalhar a mente das pessoas. Estão vendo? Eu creio que um homem que esteja cheio do Espírito Santo terá também que estar contra isso, porque o mesmo Espírito testifica para ele que isto está incorreto. Vocês estão observando, amados irmãos? Olha, cada era tem tido sua mensagem, cada era tem tido seu mensageiro. Deus tem provido aquilo, amados irmãos. Mas nas eras da igreja encontramos que cada um tem um tipo de mensageiro. Cada era tem um tipo de mensageiro. Cada um tem vivido a sua era. E outro vivido a outra era. Aquela se vai, outra vem. E assim até a 7ª era da igreja. Cada estrela, cada anjo da igreja, cada mensageiro. E nós encontramos que na última era da igreja, aqui em Apocalipse capítulo 10, tem que haver um som de uma trombeta, e foram emitidos 7 vozes. Não foram permitido escrevê-la, mas foram seladas na parte de trás do livro. Os 7 selos estavam na parte de trás do livro, depois do livro estar escrito. Então é selado, e ali atrás com 7 selos. Agora ninguém sabe o que são eles, porém ele disse: nos dias do 7º anjo, quando ele soar a sua mensagem. Agora isto é um anjo terreno, irmãos, anjo terreno aqui, ó. Agora, porque este anjo desceu do céu, então se encontrou um anjo que desceu do céu e um anjo que estava aqui na terra, e o anjo celestial trouxe a mensagem, entregou para o anjo terreno, e o anjo terreno entregou para a igreja. Vocês estão compreendendo? Mas no dia da voz do 7º anjo, agora isto é um anjo terreno, porque este anjo desceu do céu, está sobre a terra. Anjo é um mensageiro para a era. E então nós observamos que ele tinha um arco-íris sobre sua cabeça, levantou sua mão e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Vocês estão vendo? O tempo não seria mais, quando estas 7 vozes falarem, 7 trovões emitiram suas vozes, e ele disse: não escreva, mas cele-os. E encontramos que era pela parte de trás do livro. Aonde vocês leram na Bíblia que havia um selo por trás do livro? Quem sabe aí, diga para mim. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5, leia Apocalipse 5 que você vai ver. E outras partes da Bíblia de Apocalipse que tinha uma escrita e outra escrita atrás do livro. E nós temos o conhecimento pelo mensageiro que a escrita que estava por fora do livro é isso que todo mundo pode ler. Todo mundo pode ler e sabe, decora e salteado onde está, símbolos e coisas aqui dentro das escrituras, só não tem a revelação o que significa aquilo. Vocês estão compreendendo? A escrita por trás do livro é a revelação que é dado a conhecer unicamente para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E isso vem através do mensageiro. Você está vendo? Aqueles que lê só o que está por fora, que é isso aqui, ó, que nós lemos aqui, ó, lemos aqui, lemos ali, vamos lendo e vamos olhando e admiramos muito, as pessoas admiram. Até chegam pessoas a dizer que a pessoa não pode ler muito o livro de Apocalipse porque fica louco. Mas São Paulo diz que não é para ir além do que convém saber também. Se a pessoa quiser quebrar a cabeça sozinho, sem a revelação através do profeta desta era, ele nunca chegará a ponto nenhum, ele fica rodeando em volta. Ele fica como um pássaro andando tentando voar só com uma asa, ele fica rodeando e nunca chegará a lugar nenhum. Então vamos aqui. Ele disse: porém, quando o 7º anjo havia de terminar a sua mensagem, seu profetizar, porém esse dia, então o mistério de Deus será terminado.
Todos sabem que a Bíblia diz isso. O mistério de Deus, o que Deus é, quem é Deus, e tudo concernente ao batismo e as demais coisas que devem ser estabelecidos nesse tempo, nesses últimos dias. Então, como tem gente que espera o irmão Brano vir pregar ainda de novo? Que tonteria, né? Vim pregar, vim revelar, porque ele não revelou. Mas como? Será que ele é um homem de língua dobre? Será que o profeta ia mentir? Será que a Bíblia ia mentir? A Bíblia não mente, a Bíblia não se contradiz, e muito menos a mensagem. Agora, à medida que a era de Lutero se desvaneceu, então o Wesley entrou. E quando a santificação de Wesley se desvaneceu, a era pentecostal entrou. Sempre é o mensageiro que abre a nova era no final da velha. Vocês estão entendendo? Isto é o que em cada era tem sido feito, irmão. Sabemos que isto é a verdade das Escrituras. Isto é repetido cada vez por toda a Bíblia. Então encontramos isso nas Sagradas Escrituras ao longo dela, que quase ao terminar a era velha, e quando a nova começa a entrar, então a era velha se desvanece e a era nova entra. Então Deus envia seu mensageiro. Quando a era de Éfeso foi desvanecendo, Deus enviou um mensageiro para abrir a era de Esmirna. E foi assim. Quando cada era foi se desvanecendo, Deus enviou. Mas no final da era, e eles falam o seguinte, que no final da era de Laodiceia tem que vir um mensageiro para revelar as Escrituras. E não é assim. O William Branham abriu a era de Laodiceia no final da era pentecostal. E essa era terminará com o arrebatamento, com o rapto da igreja, a qual nós estamos esperando por muito tempo. É o final desta era. Então vamos aqui. Isto é repetido cada vez por toda a Bíblia, meus irmãos. E como sempre, cada vez que o mensageiro vem, aquilo é sempre uma chamada para que voltem para a palavra. A era de Éfeso foi relaxada, né? Foi desleixada. Então, quando isso aconteceu, que o mensageiro dormiu, aquele povo se organizou, e Deus levantou um outro mensageiro e veio e abriu a era seguinte. E quando ele abriu a era seguinte, aquele povo que lhes pertencia, que estava sobre o seu comando, ele chamou ao arrependimento para que voltasse para as Escrituras. Então, na medida do seu entendimento, da revelação que ele tinha, nós encontramos, amados irmãos, que ele chamou, e aqueles irmãos que creram naquela mensagem, vamos dizer, naquela unção da pregação que ele trouxe, que eles aceitaram, abraçaram entre a vida e a morte, eles estão nos esperando. Estão nos esperando. Esperando pela minha e a sua perfeição. Hebreus 11:40. Que eles sem nós não vão ser aperfeiçoados. Então nós observamos aqui que cada mensageiro ele abre uma era e veio e chama as pessoas de volta à palavra. Então vamos prosseguindo aqui. Então ele diz aqui, nunca falha. Lembre-se, esta é a completa revelação das Escrituras. Não há nada que possa ser acrescentado ou tirado disso. É a completa revelação de Jesus Cristo. É a única maneira da qual nós estamos seguros disso. Se alguma coisa se levantar entre nós que seja ao contrário à revelação das Escrituras, então aquilo está errado, irmãos. Voltem para a palavra. Sempre há um chamado de volta para a palavra. E todos os casos das Escrituras Deus tem usado um profeta para chamar essa era para regressar à palavra de novo.
Coisa, né? Sempre fez. Não se pode perder tempo. Ele sempre envia um profeta. Por que é que ele faz isso, irmãos? Por quê? Porque a Bíblia diz: e aos profetas a quem a palavra de Deus vem, é a eles, ao revelador da palavra de Deus, que a palavra de Deus sempre vem. Vocês estão compreendendo? Vamos, eu já vou encerrar aqui, mas preste atenção aqui. Há 3: destruição. Uma delas foi quando Noé entrou na arca, mas Noé foi o mensageiro para avisar o povo e chamá-lo de volta à palavra, à liderança. Você está vendo? O primeiro foi que chamou o povo de volta à palavra, aquilo que Deus deixou, foi Noé. Você está observando? Então vamos ver aqui, foi Noé que entrou na arca. A segunda vez que Deus advertiu o povo para voltarem à palavra foi nos dias de Ló. Foi para que Ló saísse fora de Sodoma. Olhe como Jesus se referiu a ele: assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Vocês estão compreendendo? Aquilo foi tão terrível que ficou marcado na história, amados. Aquilo foi uma destruição tão horrível que o próprio Jesus mandou lembrar 2 coisas, 3 coisas Jesus nos advertiu quando ele estava andando aqui na terra. Lucas 17, 26. Como foi nos dias de Noé? Você vai lendo ali, como foi nos dias de Sodoma. Depois ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele nos chamou a atenção para que não volte as coisas, para que seja fiel e permaneça aquilo que Deus tem ensinado. Vocês estão compreendendo, né? Jesus referiu-se a ele assim: e assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Olhem. Um entrou, outro saiu, e o próximo irá para cima. Você está vendo? Noé entrou na arca, Ló saiu de Sodoma, mas a noiva irá para cima. Vocês estão entendendo? Porque a noiva é um tipo do Enoque. Noé entrou na arca para se proteger, mas os que ficaram fora da arca, eles foram punidos pelo juízo de Deus. Ló saiu de Sodoma, os que ficaram em Sodoma morreram queimados. Vocês estão vendo? Enoque subiu, e os que ficaram, não foram com Noé, morreram no dilúvio. Vocês estão entendendo? Então o dia que a noiva subir, o dia que a noiva sair daqui, só resta o juízo de Deus cair sobre a terra, para que as pessoas, eles sejam punidos por causa das suas próprias incredulidades. Não creram, eles não tiveram, não deram atenção, não se preocuparam em crer nos ensinamentos bíblicos, e eles acabarão se perdendo, entrando no juízo de Deus. Vamos aqui. Então diz aqui, entrar, sair e subir. Essa é a ordem do Senhor. Veja, Jesus falou desses 2 profetas, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. Abraão, sendo um profeta, assim será na vinda do Filho do Homem, referindo-se de volta a ele. Noé e Ló. Você está entendendo? Que são, vamos dizer assim, eles são homens que pregaram a mensagem, que ensinaram o povo. O profeta diz assim: às vezes nós condenamos o Ló, ficamos xingando o Ló, ficamos dizendo, mas São Pedro disse que a alma justa dele afligia-se lá dentro de Sodoma, nas condições dele mesmo, um denominacional, uma virgem louca, mas ele tinha
uma angústia dentro dele que não estava certo aquilo. Você pode ver que ele saiu lá de dentro, ele não queimou. Mesmo sendo um governador de Sodoma, julgando na porta da cidade como um denominacional, julgando através da política, mas ele ainda tinha alguma coisa de Deus dentro dele. Sabe por quê? Porque ele era parte de Abraão. Você viu? Então o irmão Branham disse, ele não morreu lá, porque ele era parte de Abraão, ele era sobrinho. E ele sendo parte de Abraão, saiu de lá. Quando a noiva subir, vai ficar uma parte de você aí, né? Que é as virgens loucas. E elas vão ter que sair, vão ter que se purgar. Através da tribulação que vai vir, vão ter que entrar salva na tribulação, para poder ter a sua herança lá do outro lado conquistada, né? Então, se não tiver pronta aqui, também não vai estar pronta lá. Mas vai ter muita surpresa lá naquele dia. Então aqui, ó, 2 profetas, assim como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, Abraão sendo um profeta, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês estão vendo? Agora, Moisés, outro profeta ao final da era egípcia, nós encontramos que quando Deus ia libertar o seu povo e os egípcios, ali havia um perseguidor, tantos que fizeram, tantos capatazes sobre eles, melhor dizendo, tudo antes da sua destruição. Deus, como sempre, ele enviou um profeta com a palavra do Senhor. Recorde, a palavra estava exatamente identificada o que Deus, centenas e centenas de anos disse. 400 anos ou mais anos disso, havia prometido a Abraão que a sua semente subjugava em terra estranha, porém que ele lhes tiraria para fora com uma mão poderosa. Então Deus não esquece, irmão, da sua palavra. Deus não esquece do que ele fala. 400 anos Deus o havia falado a Abraão que a semente dele estava subjugada numa terra estranha, né? Mas um dia Deus com a mão poderosa ia tirar eles para fora. E como Deus não esquece, né? Deus não é um vovô caduco, como disse o profeta, ele não esquece do que fala, né? Então, quando chegou o tempo exato, ele enviou Moisés como uma mão poderosa, Moisés e Arão, e tirou aquele povo para fora do Egito de lá. Vocês estão vendo? Então veja bem, como uma mão poderosa, você sabe, lá naquela sarça ardente, quando Moisés se encontrou com Deus, e ele disse, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto suas aflições, e eu me recordo do meu pacto que eu fiz com eles. Estou recordando a sua palavra. Recorde, ele ainda recorda a sua palavra hoje. Por isso que ele te dá o ensinamento correto, porque ele era uma promessa de Deus que haveria uma mensagem no tempo da tarde. Vocês estão compreendendo, irmãos? Porque haveria uma promessa no tempo da tarde. Então aqui, ó, recorde, ele ainda recorda a sua palavra, vê? Ele não falha, ele tem que fazer a mesma coisa com todo o tempo. A razão pela qual eu digo isso, para levar sua mente lá atrás. Vamos voltar lá para que pensem, muitos como pessoas que têm estado enfermas, note que ele disse, aqueles que têm estado enfermos, agora notem, agora todos vocês recordarão isso, que Deus não muda o seu parecer a respeito da sua palavra. Ele pregou uma mensagem com esse título, Deus não muda seu parecer a respeito de sua palavra, permanece a sua palavra. E daí, como ele diz assim, ó, que ele abençoaria, naquela mensagem ele fala, que Deus prometeu em abençoar seu povo, mesmo Balaão, sendo um profeta que ficou falso depois, quando ele vendeu seu dom por dinheiro, por Balaque,
Deus cumpriu a sua palavra através da boca de Balaão. Deus disse que abençoaria seu povo, Balaão foi lá para amaldiçoar, Deus abençoou. Você viu? Deus abençoou o povo dele. Então, Deus cumpre sua palavra. Depois, disse o mensageiro naquela mensagem, depois você observe que coisa estranha até parece que um acontecimento daquele. Balaão, sendo um profeta verdadeiro, ele se tornou falso. Depois que esse profeta se falsificou, ele começou a perseguir o Moisés. Foi ou não foi? Então, como pode, disse o mensageiro, como pode um profeta perseguir outro profeta? Como pode, então, um profeta perseguir outro profeta? Um é de Deus, outro não é. Porque quando somos dois de Deus, um não persegue o outro. Você está entendendo? Deus, vamos dizer, como pode um filho de Deus perseguir outro filho de Deus? Não existe. Como pode um mensageiro perseguir outro mensageiro? Não tem fundamento. Se ele perseguir, é porque alguma coisa está errado com ele. Mas Moisés, ele não se abalou. Moisés, ele não entrou em depressão por causa daquela perseguição e tantas coisas que aconteceu. Não. Moisés, ele buscava em Deus. Você sabia? Buscava sua direção em Deus. E ele sabia que Balaão, ele buscava sua direção em Balaque. Disse o mensageiro que é muito fácil, na época era muito fácil da gente observar quem era e quem não era, quando eles olhavam para o mensageiro. Aquele povo, eles não eram enganados porque eles olhavam para o mensageiro, sabia? Como olhar para o mensageiro? Sim, 7 altares. Moisés, 7 carneiros, 7 altares, oferecendo ao mesmo Deus. Balaão, 7 carneiros, 7 altares, oferecendo a Deus. Mas isso aqui não quer dizer nada, era uma espécie de adoração. O problema era buscar a liderança. O Balaão buscava a liderança em Balaque, Moisés buscava a liderança em Deus. Então, às vezes um olhava, não, mas adorando, estão adorando, tem 7 carneiros lá, 7 lá, tudo oferecendo a Deus, mas isso aqui é adoração, tudo adora a Deus, mas na hora de obedecer, na hora da doutrina que é o problema, irmão. Você lê em Apocalipse lá, que Deus aborreceu Balaão, porque ele vendeu. Eu aborreço a doutrina do balanismo. Deus aborreceu aquela doutrina. Balanismo, jezabelismo e... enfim. Então eu encerro aqui, ó. Então Deus sempre enviou seus profetas no fim da era para mostrar a coisa correta ao povo. Então, se você não quer ser enganado, observe a mensagem. Só, não tem outra coisa a fazer. Quando você quer saber alguma coisa, lembrando, isso é exatamente isso, os denominacionais, quando se dão com a Bíblia, com a palavra de Deus, batismo e coisa, sabe que a primeira coisa, quando eles veem e acham ali, eles correm perguntar para o seu sacerdote se aquilo ali é verdadeiro. Vê se tem fundamento, né? Eles dizem, olha, batismo, ceia, tudo certinho, eu achei na Bíblia. E corre lá e pergunta para o sacerdote dele, mas escuta que eu li aqui, é verdade aquilo ali? Mas como? Está na Bíblia, isso não é verdade, gente. Daí o sacerdote vai dizer, não, se cuide, não é verdade. Então isso aqui é uma doutrina de Balaão, contrariando as Escrituras. Então, se você quer saber da verdade, quando você leu na Bíblia, leu na mensagem, é aquilo que é a verdade. Deus tem uma verdade no meio de tudo isso, como teve em todas as eras. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos orar. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, de oração que aqui nós estamos, nós ouvimos aquilo que o Senhor inspirou ao mensageiro a dizer, a ensinar, a colocar diante da igreja.
E por isso nós queremos te agradecer, meu Deus, pela sua infinita bondade para conosco, pela sua preocupação com a noiva do Senhor. Estamos nesta terra, Senhor, com um propósito, e isto é viver o que o Senhor tem ensinado. É seguir a liderança do Espírito Santo através da revelação da palavra. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, aqui está uma pequena partícula da noiva do Senhor, que o Senhor tem tido misericórdia antes da fundação do mundo, e nós estamos aqui nesta noite reunidos, esse pequeno grupo de irmãos, de irmãs, crianças, jovens, e cada um, Senhor, tem uma alma para se aproximar de Ti um dia. Senhor, e essa alma somente será redimida através das Escrituras Sagradas, do ensinamento correto. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Não deixa nós vacilar a nossa fé, mas nós olhar para Ti, Senhor, somente, autor e consumador da nossa fé. Soberania, o Senhor é grande, o Senhor é o tudo, o Senhor é o que nos sustenta, Senhor, neste deserto seco espiritualmente no tempo que nós estamos vivendo. Nesse deserto, sem água, sem alimento espiritual, mas o Senhor tem nos sustentado, meu Deus, dia após dia, Senhor. E nesta noite aqui tem esses irmãos, estas irmãs, todos nós. Jesus, acrescenta a nossa fé, Senhor. Abre os nossos entendimentos, Jesus, que nós precisamos crer mais, ter mais luz no tempo da tarde. Senhor, quando chegou esta mensagem, Senhor Deus, foi um relâmpago numa nuvem escura. Oh Deus, e agora temos luz, temos ensinamento correto, temos o Evangelho restaurado, temos, Senhor Jesus Cristo, novamente, aquilo que o Senhor ensinou no original. E por isso, nesta noite, queremos agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu, por esta igreja, pelos irmãos. Não deixe inimigos, Senhor, lançar nenhuma dúvida no coração de ninguém, mas que possamos ter aquela fé correta, precisamos ter aquela fé perfeita, a qual o Senhor pregou aquela mensagem através do mensageiro. Jesus maravilhoso e santo, nesse momento nós pedimos a Ti, sonda o nosso coração, sonda a nossa alma, sonda nossos pensamentos e nos ajuda, Senhor, a caminhar, meu Deus, no meio de um mundo tão obscurecido pelo pecado, pelas coisas erradas, mas nós temos uma liderança olhando para Ti, que está lá, Senhor, no fim do caminho, acenando para que nós vá à Tua direção. E agora, Pai, pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso amado Deus, que o Senhor nos ajude e sela o nosso coração com esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui de novo para mais uma porção da palavra de Deus, né? Deus guarde a todos em nome de Jesus Cristo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.